Olá! Hoje vamos falar sobre um tema essencial para qualquer trabalhador, mas também para qualquer entidade empregadora em Portugal, o período experimental. Em primeiro, proponho refletirmos sobre o que é, afinal, o período experimental, passaremos à sua duração e, por fim, direitos e deveres que cabem a ambas as partes. O período experimental é nada mais, nada menos do que o período inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual ambas as partes, ou seja, quer a entidade empregadora, quer o seu trabalhador, têm a oportunidade de avaliar se pretendem ou não dar seguimento à execução deste contrato de trabalho. Em termos práticos, é um período que a lei dispõe para que as partes façam uma avaliação da viabilidade do contrato. Uma espécie de teste, diria eu. A entidade empregadora fará uma avaliação relativamente ao seu trabalhador, recém-contratado, se este corresponde ou, por hipótese, não corresponde às expectativas criadas a quanto da sua contratação, se assiste a uma adaptação deste às exigências do posto de trabalho e, por sua vez, o trabalhador fará uma avaliação das condições que lhe são oferecidas na prestação da atividade. Dependendo do tipo de contrato que tenha sido celebrado, bem como do cargo a ser ocupado por este trabalhador recém-contratado, a duração do período experimental variará, podendo até ser excluído em alguns casos. Quando a este haja lugar e perante um contrato de trabalho sem termo, ou seja, um contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou entre a gíria um contrato de trabalho em que o trabalhador é efetivo, o período experimental pode variar entre os 90 e os 240 dias. Devemos ainda ter presente que a contratação coletiva pode influenciar a duração do período experimental, contudo, deixaremos este tema por agora. Ora, a generalidade dos trabalhadores está sujeita a um período experimental de 90 dias, cerca de 3 meses. Contudo, os trabalhadores poderão ver-se sujeitos a um período de avaliação superior, alargado, até 240 dias. Por exemplo, os trabalhadores que exerçam cargos de direção ou quadro superior poderão estar sujeitos a um período experimental de até 240 dias. Os contratos de trabalho celebrados a termo, ou seja, contratos que pela sua natureza visam acautelar uma necessidade transitória, os períodos experimentais encontram-se reduzidos para um intervalo de 15 a 30 dias. Os contratos celebrados por um período igual ou superior a 6 meses estão sujeitos a um período experimental máximo de 30 dias. Todos os restantes podem compreender até 15 dias. Poderia ainda falar-se de regras especiais quanto ao trabalhador que tenha ocupado um posto de trabalho idêntico sob contrato a termo, contrato de trabalho temporário, contrato de trabalho de estágio, contrato de prestação de serviços. Contudo, não se esqueça, caso o trabalhador se veja forçado a faltar injustificadamente ao trabalho, ainda que dentro deste período experimental, o mesmo será prolongado na medida destas faltas. Só serão contabilizados para o efeito os dias de trabalho efetivo. Sabendo do que se trata, bem como do período respectivo, cabe-nos agora apontar as especificidades deste período face ao restante tempo de execução do contrato de trabalho. Ora, numa primeira fase, o período experimental, e salvo estipulação em contrário, tanto o trabalhador como a entidade empregadora podem fazer cessar o contrato de trabalho sem que seja respeitado qualquer período de aviso prévio, sem que haja lugar a uma indemnização ou sem necessidade de qualquer justificação. Não obstante, e decorridos 60 dias, a entidade empregadora já se encontra obrigada e condicionada a respeitar o aviso prévio de 7 dias, que pode ascender até aos 30 dias. Veja, o período experimental constitui uma exceção. Será a única oportunidade da entidade empregadora de se desvincular sem que lhe seja exigível uma justificação ou até um procedimento. Depois, fim deste período de avaliação, a cessação do contrato de trabalho encontrar-se-á sujeita a regras mais apertadas. Finalmente, e decorrido o período experimental, convalida-se o contrato de trabalho nas condições previamente acordadas. Esperamos ter contribuído para esclarecimento de questões quanto a este período experimental. Assim terminamos, por hoje. Obrigada e até ao próximo episódio.